Olá, esse é mais um vídeo em que a gente se propõe a descrever elementos básicos da música em termos do áudio digital. Nesse vídeo a gente vai estar dando uma olhada em variações na nota musical básica. O que aconteceu é o seguinte: a gente descreveu no vídeo anterior a nota básica com duração, volume, altura e timbre constantes. E nesse vídeo a gente vai estar dando uma olhada nas variações internas da nota. Isso é bastante importante, principalmente porque as notas reais ou os eventos musicais reais, eles têm essas variações e a gente está acostumado com isso. Isso faz parte do que desperta interesse na gente em uma certa sonoridade. São as variações que ela apresenta. Não só isso, mas isso é sim uma das coisas principais. Então aqui a gente tem um espectrograma de uma nota de piano. No eixo X a gente tem as amostras em si, ou as janelas em si, né? Ou a gente pode dizer que a gente tem o tempo mesmo aqui no eixo X e ignorar esses valores aqui. E no eixo Y, quanto mais para cima, mais agudo ou mais alta a frequência. Quanto mais escuro ou vermelho, mais energia tem. E você pode ver aqui que algumas energias somem com o tempo, estão presentes só no começo. Você pode ver que, por exemplo, esse harmônico aqui, ele começa a ganhar energia com o tempo, depois decai de novo. Pode ver que na soltura da nota, ou quando a nota está terminando, você tem as energias decaindo de uma forma não homogênea. Aqui também, no início, não é todas as energias que começam da mesma forma. Aqui umas energias agudas também. Enfim. Então, as notas reais e os sons reais, eles apresentam essas flutuações. E esse é o foco desse vídeo e dessa parte desse trabalho. Antes de chegar nas variações em si, é bastante conveniente para a gente definir a tabela de busca. A gente conhece pelo termo lookup table, em áudio e música, porque é típico de literatura estrangeira essa tecnologia, né? Mas ela é muito simples, em que a gente tem uma tabela que tem esses valores, por exemplo, ou de qualquer forma de onda, seja matematicamente calculável ou não, seja de onda real ou não. E a gente quer calcular uma onda com uma frequência f. A gente quer calcular as amostras i da, de uma onda com essa forma de onda e frequência f. O que a gente faz é esse cálculo, eu vou explicar bem rapidamente aqui. Por definição, i cresce FA a cada segundo, ou seja, se a gente está trabalhando em 44,1 kHz, i aumenta 44.100 a cada segundo. Se a gente dividir por FA, a gente vai acrescentar 1 a cada segundo, certo? Se a gente multiplica por lambda2, a gente varre essa tabela uma vez por segundo. E se a gente multiplica por f, a gente varre essa tabela f vezes por segundo, ou seja, a gente tem uma, uma nota ou um sinal, ou o que seja, com frequência f, como a gente queria. O módulo lambda 2 é porque se a gente passa da tabela, a gente volta para o começo, porque ela simplesmente se repete indefinidamente, não tem necessidade de guardar mais do que um período da onda. O que a gente tem, aqui a gente tem um exemplo para cálculo da amostra de número 5023 de uma onda de frequência 200 Hz. Esse cálculo aqui pode ser feito independente da forma de onda que a gente estiver usando, basta a gente usar a mesma tabela para a duração inteira da nota, para a gente manter uma coerência e não ficar oscilando entre as tabelas, que dá certo. Então, na música, a tabela de busca aqui, ela ultrapassa o seu conceito usual, que é o de um recurso de otimização. Geralmente a tabela de busca é tida como um recurso de otimização porque a gente calcula os índices a serem buscados, busca esses índices e pronto, terminou, não tem grandes cálculos, se o cálculo do índice for simples. Mas para a gente, para a música, a tabela de busca ela permite que a gente use ondas reais, por exemplo um período da minha voz ou da voz de alguém, permite que a gente calcule frequências em todo o espectro audível. O que a gente precisa é que a tabela tenha resolução suficiente, geralmente se usa 1024, até porque se busca
se busca minimizar a utilização dos recursos para que a gente possa ter aplicações em tempo real. Eu costumo usar pelo menos tabelas de tamanho 2048 por questões aí que eu vou mostrar adiante, mas é principalmente porque nas variações de frequência que a gente faz, eu consigo escutar alguns ruídos, e quando eu uso 2048 ou mais eu não escuto eles. Então, por mais que eles sejam muito ínfimos e se considere que eles não são relevantes, a gente não está focando em aplicações em tempo real, e sim em alta fidelidade, em uma descrição fiel do que está acontecendo. Então, para a gente, é conveniente usar a tabela de tamanho grande. A gente usou aqui 1028, o que não é praticável para quase nenhuma frequência, mas para as frequências audíveis, para boa parte das frequências audíveis, mas para a tabela aqui, para mostrar o conceito, foi útil. Agora entrando nas variações em si. Variações de frequência. A gente pode fazer com que as variações de frequência sejam lineares em frequência, como está aqui embaixo, tem os seus usos, ou que elas sejam variações lineares para o ouvido, ou seja, sejam variações lineares de altura. E isso a gente calcula dessa forma, está mais explícito na dissertação, porque disso, mas é bastante até intuitivo, fácil de deduzir isso, se for o caso. De qualquer forma, a fórmula é essa. A gente calcula a frequência amostra por amostra, ou seja, em cada amostra qual é a frequência que ela deve ter, se a gente está fazendo uma variação de f0 até f lambda menos 1 em lambda menos 1 amostras, certo? A gente pode dividir isso pela frequência de amostragem e ter a duração em segundos. Então, com cada frequência de cada amostra, a gente consegue calcular um incremento dos índices a serem buscados, e a gente simplesmente busca na tabela que seja qual forma de onda a gente quiser. Isso também vale para as frequências, para variação linear de frequência, não de altura. A gente só usa esses Fs nessa fórmula aqui, e a gente tem também a variação de F0 até F lambda menos 1. As variações de intensidade são bastante similares, a gente pode fazer elas lineares ou lineares não em amplitude, mas em volume. E esse fator alfa ele é utilizado tradicionalmente, embora não tenha tanto sentido físico ou base psicoacústica, mas o que acontece é o seguinte: as variações de volume elas dependem não só de variação de intensidade e amplitude, mas de concentração dos harmônicos agudos, reverberação, e diversas outras características, envoltória de volume. Então, o que se faz é que se usa, sim, essa variação de intensidade linear para o ouvido, ou seja, uma progressão exponencial, mas também se acrescenta esse parâmetro alfa, que a gente pode regular com ele o quão rápido ou quão lento a transição é. Geralmente em software se batiza isso de slow fade, very slow fade, fast fade, very fast fade. E o fade linear seria talvez esse aqui, ou o com alfa igual a 1, depende da implementação. E a gente não usa isso na tabela de busca, a gente usa como coeficiente multiplicativo da sequência original, como mostrado aqui. E a gente pode usar a variação em decibéis por conveniência. Os filtros, eles se fazem necessários nessa discussão pelas variações espectrais. O que a gente tem para nossas aplicações em áudio, usualmente, são esses dois tipos de filtros: os de resposta ao impulso finita e os de resposta ao impulso infinita. Como o nosso sinal é finito, real, e a nossa resposta ao impulso também é real e finita, a nossa convolução fica definida assim, que é como a gente aplica os filtros de resposta ao impulso finita. Quando a nossa resposta ao impulso é infinita, a gente usa a equação a diferenças para aplicar esses filtros. Os coeficientes geralmente são, por tradição da engenharia elétrica, se usa essa convenção, ou seja, os coeficientes do sinal direto são chamados de B, e os coeficientes da realimentação são chamados de A.
A gente não usa essa convenção na dissertação, a gente usa o A para o sinal direto e B para realimentação, pela simples coerência que a gente usualmente busca na física, mas nesse caso pela simples coerência de que quem vem antes é o sinal direto e a realimentação é resultado da aplicação do filtro, então usa-se B para o sinal realimentado. A aplicação desses filtros, rapidamente a gente pode entender assim: a convolução com o impulso é o deslocamento do sinal, então a gente tem um sinal aqui em azul, o impulso aqui no vermelho. Quando a gente convoluiu, a gente tem aqui o deslocamento desse sinal original. Se a gente tem um trem de impulsos com uma densidade x, esse trem de impulsos convoluído com o sinal original pode dar pode tanto resultar em incidências rítmicas desse sinal original quanto em síntese granular. A síntese granular, por tradição, quer dizer, a síntese granular, teoricamente, ela consiste na exploração de grãos sonoros que têm duração menores, geralmente, do que 70 milissegundos, mas na prática, qualquer unidade, qualquer amostra sonora pode ser sobreposta de forma a dar um amálgama sonoro, é considerado síntese granular. Então, dependendo da densidade deles, você pode ter tanto síntese granular quanto incidências rítmicas. E os filtros de resposta a impulso infinito que a gente colocou aqui, eles não são os únicos, do tipo passa baixa, passa altas, rejeita banda e passa banda, mas estes são filtros simples e muito bem comportados, que então para referência nossa e utilidade, a gente listou eles e mostrou como calcular os coeficientes deles. A gente tem aqui o passa baixa para frequências de cortes diferentes, o passa altas com frequências de cortes diferentes. A gente tem o rejeita banda com frequências de corte e larguras de banda, frequências centrais, desculpa, e larguras de banda diferentes. E passa banda com frequências centrais e larguras de banda diferentes. Os ruídos. Os ruídos, eles são muito importantes para a gente, tanto para tornar os sinais sintetizados um pouco mais reais ou interessantes, porque, como a gente viu no vídeo anterior, ou na sessão anterior da dissertação, a gente viu que as notas reais, eles não têm um espectro perfeitamente harmônico, possuem ruídos e tal. E também por usos dos ruídos por si só. Eles são interessantes por si, e tem usos na música eletrônica de dança ou na música eletroacústica, usos dedicados mesmo. E tradicionalmente a gente reconhece pelo menos esses 5 ruídos: o ruído branco, azul e violeta, rosa e marrom, e eu vou mostrar como é que a gente sintetizou eles. Primeiro, antes de mais nada, vamos sintetizar o ruído branco. Ele tem módulo 1 para todas as frequências, e a fase deve ser aleatória para não concentrar energia em nenhum momento na reconstituição do sinal. Então o que a gente faz o que a gente fez foi, está descrito aqui em cima, a gente calculou cada coeficiente como uma exponencial de uma variável randômica entre 0 e 2π. O j é um número complexo, claro. A gente está usando o j para não confundir com i, porque o i é índice. E calculou o c de lambda menos lambda sobre 2 e c0 como 1, porque como o c de 0 é 0, porque a gente não quer nenhum bias e nenhum offset, e 1 se lambda for par. Agora, como é que a gente faz com os outros ruídos? A gente tem que calcular as frequências de cada coeficiente espectral, que pode ser calculado assim: a gente pega a frequência de amostragem, divide por lambda, ou seja, o número de amostras utilizado, o número de coeficientes utilizados, se for o caso, e multiplica por i, propriamente, pelo número do coeficiente. A gente vai ter a frequência daquela amostra. Aí a gente, para calcular o decaimento, a gente faz esse cálculo. Aqui no caso a gente está falando do ruído rosa, porque o ruído rosa cai a 3 dB por oitava. E a gente calcula o número de oitavas dessa forma: a frequência mínima considerada, seja 15 Hz, seja a frequência que for, e log na base 2 da frequência considerada dividido pela frequência mínima. Então a gente tem esse alfa, a gente multiplica alfa i por ci,
e tem o decaimento perfeito por oitava, como manda o figurino. Claro, se esses resultados foram validados ouvindo os ruídos rosa, marrom, azul e violeta, que se considera como tais, e são excelentes os ruídos e podem ter a qualidade que a gente quiser, podem respeitar a resolução que a gente quiser, inclusive se a gente quiser tratar com algum ouvido super treinado ou com algum animal, o que seja. Trêmulo e vibrato. O trêmulo ele é uma variação periódica de volume, ou de amplitude, se for o caso, mas de volume, por definição. E o vibrato uma variação periódica de altura. A gente pode calcular que com o TI sendo uma onda periódica qualquer, no caso aqui a gente tinha uma dente de serra. Essa curvatura é devido a gente ter feito uma variação linear para o ouvido, ou seja, uma variação de volume, dessa forma mesmo, o número de decibéis dividido por 20 vezes a dente de serra. Depois a gente multiplicou 1 por 1 pela amplitude da forma de onda em si, que está em azul. Agora, o vibrato, ele a gente já usa direto na tabela de busca e de forma bastante semelhante. Aqui a gente tem TI, que é a forma de onda utilizada, no caso é uma senoide, e a profundidade do vibrato dividido por 12, que aqui a gente está calculando em semitons, da nossa oitava, né? E a gente tem a variação periódica de altura relativa a isso. Você pode notar todos os harmônicos aqui, como eles variam mais para o agudo. E é isso. Agora, as variações lineares também têm os seus usos. A gente pode usar elas tanto para o tremolo e para o vibrato, que vão ter uma qualidade específica das variações lineares de frequência e de amplitude. E a gente também pode usar para AM e FM, que são técnicas de síntese aí bastante populares e usadas aí bastante tradicionalmente. O Shawnee, por exemplo, que é um dos pais da música computacional, ele passou uma boa parte da vida dele estudando só FM. A Yamaha lançou os primeiros teclados, até onde a gente sabe, basicamente focados na síntese FM. E o que a gente tem é a utilização da variação linear de frequência e variação linear de amplitude. A gente perde essa simplicidade se a gente usar a variação linear de altura e de volume, como a gente mostra no apêndice D. E o comportamento da FM é esse: a gente tem a frequência original e infinitas bandas com base na frequência moduladora. A energia é concentrada com base na função de Bessel, que ela dá um shift, quanto mais aguda é a frequência moduladora. A modulação em amplitude, a gente guarda a frequência original e gera aqui, né? E gera duas bandas, uma abaixo e outra acima da frequência original, distantes com a frequência da moduladora. Seria bom também, é um acréscimo aí para trabalhos futuros, a gente acrescentar na própria dissertação a modulação de anel, né, ring modulation, que ela é a modulação de amplitude, só que ela não guarda esse termo, não guarda a frequência original. É isso. Agora, dos usos musicais desse material todo, a gente tem por excelência o vínculo entre os parâmetros. Por exemplo, a frequência do vibrato é igual à frequência do trêmulo, que é uma frequência, que é uma função da frequência da nota. A nossa profundidade do vibrato, ela é uma função da frequência, é uma outra função da frequência da nota. E a profundidade do trêmulo, ela é uma terceira função da frequência da nota. Esse é só um exemplo, mas mostra bem como é que a gente pode criar vínculo entre essas funções, entre esses parâmetros todos, e engendrar ou usufruir de alguma lógica interna na construção das notas que constituem algum discurso musical. Isso gera aí questões de linguagem musical e gera interesse, porque para a gente, para o nosso ouvido, de forma até mesmo inconsciente ou instintiva, isso chama o ouvido para prestar atenção, ou a mente para prestar atenção no que está acontecendo,
que pelo menos é a forma como a gente entende isso na composição, isso está dando a entender para a pessoa que você está querendo comunicar alguma coisa, que aquele som não é à toa, que aquele som é algum ser vivo, ou algum pássaro, ou alguma coisa assim que tá te dando informação sobre o que está acontecendo. Então, um desses vínculos bastante incidentes e até clássicos, assim, bastante importantes, é a envoltória ADSR, Attack, Decay, Sustain e Release. Ataque, decaimento, sustentação e soltura, né? Então, ela é caracterizada, essa envoltória, por um tempo de ataque, um tempo de decaimento, um nível de sustentação e um tempo de soltura. É claro que a gente, como a gente está tratando diretamente em níveis amostrais do fenômeno musical, a gente no áudio, né? A gente tem o número de amostras do ataque, o número de amostras do decaimento, o nível de amplitude da soltura, ou o fator multiplicativo de amplitude da soltura, e um número de amostras da soltura, né, do release do sinal. A gente também implementou aqui, nós implementamos uma envoltória que respeita, não é tradicional isso é uma contribuição nossa, ou até mesmo um experimento nosso, uma variação linear para o ouvido de amplitude, de volume. Então, o problema aqui é que, como o decaimento é logarítmico, você nunca atinge o volume, a amplitude zero, então você tem que fazer o decaimento bastante íngreme para conseguir ter uma amplitude final pequena o suficiente para você não ouvir nenhum clique. E isso, claro, é um pouquinho complicado, um pouquinho ruim, então uma saída seria fazer um decaimento aqui linear no final para evitar isso. Porque senão você tem a amplitude ou o volume aparecendo aqui de forma muito abrupta no final do ataque e no começo da soltura, o que não é interessante, né? Bastante antinatural. E as peças escolhidas são principalmente essas, tem outras, dê uma olhada na Toolbox Massa, mas elas são essa transita parametro, que lida com transições lineares e exponenciais aí de frequência. A Bela Lugosi, que é um estudo de rugosidade, também uma homenagem ao Bela Lugosi, que é o ator ali do Drácula, né, que terminou no final da vida fazendo filmes trash e tal. A gente explorou aqui as rugosidades, ou tão exploradas as rugosidades aqui, pela utilização de frequências entre 15 e 30 Hz, que estão no limiar aí da audição dos eventos como incidências rítmicas ou como altura. E o Adesara, que é uma exploração, de fato, da envoltória DSR, bastante simples também. Tudo isso são peças ou montagens musicais bastante simples para explorar os conceitos musicais e para experimentação por terceiros. Então, qualquer experimentação que vocês fizerem com esses scripts, avisem para a gente poder colocar na toolbox, ou citar, ou até elaborar ou discutir a respeito. É isso. No próximo vídeo a gente vai estar dando uma olhada em técnicas de organização dessas notas em música. E agradeço bastante aí. Aproveitem. Obrigado. Falou.